2 Crônicas 26, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E este edificou Elate, e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Amazias seu pai. Porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Podem vos assentar? Deus, Ele é maravilhoso. E poder refletir nesse texto, onde lemos sobre o rei Uzias, que é uma figura já conhecida da história bíblica do Antigo Testamento. Eu já falei aqui outras vezes, pastor Márcio também. Mas é um texto que está sempre falando conosco, e de maneira que nós podemos entender que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Inesgotável na sua sabedoria, inesgotável na sua revelação, inesgotável nos seus ensinamentos. E esse texto que vamos meditar aqui nessa noite, fala sobre o fracasso de um homem que perdeu tudo que tinha conquistado em Deus, porque não soube valorizar, não soube preservar, não soube viver a sua vida de maneira que fosse agradável ao Senhor. E aqui existe algo muito importante que nós precisamos entender, é que o segredo do sucesso do rei Uzias era Deus. Mas o motivo do fracasso do rei Uzias era ele mesmo. E aqui existe uma situação que nós precisamos compreender aqui nessa noite. É que muitas das vezes, a queda de um homem, de uma mulher de Deus, não acontece nos momentos das maiores privações ou provações que ela possa estar passando. Na verdade, muitas das vezes, nos momentos em que nós estamos mais apertados, aonde o calo está mais doendo, é quando nós vamos buscar mais o Senhor. É quando nós vamos orar mais, quando nós vamos jejuar mais, quando nós vamos mais entrar na presença de Deus. A experiência humana do relacionamento do homem com Deus vem mostrar que poucos foram aqueles homens de Deus que caíram ou que abandonaram ao Senhor no momento em que estavam passando por algum tipo de provação. Mas, no entanto, a história também vem confirmar que muitos caíram quando estavam vivendo em uma grande abundância na sua vida, quando estavam na crista da onda, aproveitando o sucesso conquistado, as conquistas realizadas, os planos bem-sucedidos. E essa é a história do rei Uzias, um rei que começou extraordinariamente bem, muito bem, mas que terminou muito mal. A história de Uzias é a história de um homem que venceu grandes batalhas, mas que se perdeu à medida em que ele ia conquistando e realizando tudo aquilo que ele empreendia. E o que eu acho interessante é que Jesus Cristo ele vai falar exatamente isso lá em Marcos, capítulo de número 8, versículo 36, onde ele diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Nós cantamos aqui agora há pouco exatamente essa verdade
Porque diz assim, a letra da música: se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Jesus, ele nos ensina, nesse versículo, que todas as conquistas materiais, pessoais, profissionais, curriculares, daqui dessa terra, elas não valem a perda da nossa vida de relacionamento com Ele. Porque ganhar o mundo é justamente você conquistar dinheiro, status, poder, bens, riquezas. Mas perder a alma significa você perder a sua essência, perder a sua paz de espírito, perder a sua comunhão com o Senhor, perder a sua vida eterna. E aqui nós vamos ver, na história do rei Uzias, exatamente a história do fracasso de um homem que alcançou o sucesso que todos nós lutamos a vida inteira por alcançar. O que eu acho interessante do nome Uzias é que ele justamente significa: o Senhor é quem fortalece. O Senhor é a minha força. E no início do seu reinado, da sua vida, ele viveu exatamente aquilo que o seu nome significava. Ou seja, ele foi fortalecido em Deus, em tudo aquilo que ele empreendia. Mas o problema é que no fim ele acabou acreditando que o segredo do seu sucesso era ele mesmo. A história do rei Uzias, ela pode ser dividida em 3 fases: a independência, quer dizer, a dependência, a independência e depois a decadência. A fase da dependência, da independência e depois da sua decadência. E é isso que eu quero trabalhar com você hoje nesse texto. Se você puder, volte os seus olhos ao versículo de número 5 do capítulo 26. Vamos ler a partir do 4, que aí a gente completa o texto. Diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Amazias seu pai, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus o fez prosperar. Olha uma coisa interessante no texto que nós acabamos de ler. Não diz Deus prosperou Uzias e então Uzias buscou ao Senhor. Não, diz Uzias buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. A prosperidade na vida de Uzias era consequência, mas nunca o objetivo final em si. Ou seja, ele começou muito novo o seu reinado e ele entendia que ele não tinha expediente intelectual, maturidade emocional ou capacidade de administração pública para gerir um reino tão grande como era o reino de Israel. Então o que ele fez? Ele foi buscar a Deus. Ele foi humildemente se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso de ajuda. Ele se cercou de pessoas que amavam a Deus, que podiam orientá-lo em como ele agir para fazer uma boa gestão segundo a vontade de Deus. E enquanto ele fez isso, Deus o fez prosperar. Ele propôs-se a buscar a Deus. E sabe, a busca a Deus, ela não é um acaso, ela é uma decisão. Nós precisamos buscar. Uzias buscou e ele alcançou, como consequência da sua busca em Deus, prosperidade para o seu reino. A Bíblia vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus, Ele nos estimula a buscá-lo, a procurá-lo, a clamar pela sua presença.
a viver uma vida de oração, a viver uma vida de dedicação, a viver uma busca incessante pelo Senhor. Tem um texto de Salmo, onde o Senhor vai dizer o seguinte: eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. Será porque a fila é menor? Não. É porque quando você se propõe a se levantar de madrugada para buscar a presença de Deus, Deus está vendo a sua renúncia, Deus está vendo o seu sacrifício, Deus está vendo a sua motivação, Deus está vendo a sua disposição. Quando você abre mão de um conforto, o que quer que seja, para buscar a presença de Deus, você acha que isso passa despercebido aos olhos do Senhor? Deus conhece a intenção do nosso coração e Ele responde a isso. Ele responde ao desejo do nosso coração quando o buscamos intensamente. Uzias buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Porque para Uzias, quando ele começou a reinar, que ele era ainda apenas um adolescente de 16 anos de idade, ele entendeu que muito mais importante na sua vida do que o trono era o altar. Muito mais importante na sua vida do que as suas obrigações como monarca diante da nação, era o seu compromisso de relacionamento com Deus. O segredo de Uzias nunca foi o trono. O segredo de Uzias era o altar de adoração. O trono concedia a ele poder político, mas o altar dava a ele aquilo que o homem não pode dar: autoridade espiritual. Enquanto o altar governava o trono, no coração de Uzias, o céu governava a terra através de Uzias. Qual a consequência disso? Você pode ler os textos posteriores, você vai ver ali que Deus o ajudou. A Bíblia vai dizer por diversas vezes: Deus o ajudou. Deus o ajudou contra os filisteus, Deus o ajudou contra os árabes, Deus o ajudou contra os meunitas. No versículo 15 vai dizer que Uzias prosperou grandemente porque foi maravilhosamente ajudado. E o autor sagrado, ele faz questão de repetir isso diversas vezes nesse capítulo, para mostrar que o sucesso de Uzias não era a sua capacidade intelectual. O sucesso de Uzias não era a sua estratégia militar. O sucesso de Uzias não era tecnologia de ponta que ele criou, quando criou as armas de guerras poderosas como a catapulta. O sucesso de Uzias não foi política externa. O sucesso de Uzias, o texto deixa bem claro, é Deus. Foi Deus quem ajudou. Foi Deus quem concedeu vitória a Uzias sobre os árabes, sobre os filisteus, sobre os meunitas. Quantos não são as vezes que o que acontece na nossa vida, a gente entende claramente que é a boa mão de Deus sobre nós. A gente sabe disso. Não haveria menor condição de algumas coisas que acontecem na nossa vida terem acontecido se não fosse a mão de Deus sobre nossas vidas. Se não fosse a mão de Deus sobre nossas vidas, provavelmente talvez você ainda hoje não teria mais o casamento. Se não fosse a mão de Deus sobre sua vida, talvez você hoje não teria mais o seu filho ao seu lado. Se não fosse a boa mão de Deus sobre sua vida, talvez você não teria aí o seu emprego. Se não fosse a boa mão de Deus sobre sua vida, talvez nem vivo você estaria. Mas sabe o que é isso? Não é sorte. Não é sagacidade. É Deus. Única e exclusivamente é Deus.
A questão é que muitas das vezes nós nos portamos como o rei Uzias. Começamos a ver as coisas acontecendo na nossa vida. Começamos a ver a nossa evolução pessoal, profissional. Começamos a ver o progresso do nosso sucesso. E muitas das vezes, nós começamos a relaxar na nossa vida com Deus. Porque antes, você dizia, se Deus quiser. Isso demonstra dependência. Agora você começa a dizer, eu consegui. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu faço. Fica tranquilo, porque quando eu entro na parada, eu resolvo qualquer situação. Antes você acreditava que tudo na sua vida era Deus. Mas em determinado momento você começou a acreditar que é você que era bom. Que é porque você que sabe fazer. E aí, isso aconteceu também na vida de Uzias. E aí nós vamos entrar na segunda fase da sua vida. A fase da independência. Volte os seus olhos ao versículo 5. Que tem uma frase aqui que cria uma ruptura de relacionamento de Uzias com Deus, que diz assim: durante os dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. Sabe, essa frase revela um limite de tempo. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Isso significa que chegou algum momento na vida do rei Uzias em que ele deixou de buscar a Deus. Deixou de viver aquilo que Deus havia construído com ele e que era tão bem sucedido. E talvez esse seja o ponto mais dramático da vida de Uzias. Porque ele começou a olhar o sucesso, começou a olhar as suas realizações, começou a olhar para dentro de si mesmo, e agora ele já não é um adolescente, agora ele já é um homem maduro, um homem com experiência de vida, com experiência de trono, e ele começou a dizer consigo mesmo, eu não preciso mais de Deus. Só que sabe qual é o problema? É que nem Uzias falou e nem eu e você falamos isso. Não verbalizamos isso na nossa vida de maneira nenhuma. Deus me livre. Seria blasfêmia contra Deus. Mas o problema é que nós organizamos muitas vezes a nossa vida como se Deus não fizesse necessário. É exatamente isso que acontece muitas das vezes. Porque quando nós não tínhamos dinheiro, nós orávamos por provisão. Quando nós não tínhamos tranquilidade na nossa vida, nós orávamos a Deus por consolo, por conforto, por paz. Quando nós não tínhamos respostas do que fazer, nós até jejuávamos. Você lembra disso? Lembra o que é jejum? Mas o problema é que depois vieram os recursos, vieram as novas oportunidades, vieram os seus contatos de network, vieram os seus negócios, e sem perceber, Deus ficou sem espaço na sua vida. Não abandonamos a Deus deliberadamente, nós apenas lotamos a nossa agenda e não damos mais espaço para Ele. E sabe, dar espaço para Deus não é você reservar 2 horas do seu domingo na igreja. Porque Deus, Ele não depende da sua vinda aqui para ser adorado. Deus não quer fazer parte da sua vida apenas 2 horas durante um ambiente de culto, numa igreja. Deus quer fazer parte da sua vida todos os momentos. É no seu assentar, no seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar.
em todos os momentos. Salmo de número 139, Davi louva o Senhor e ele vai dizer: Senhor, eu te louvo, porque de uma maneira magnífica eu fui formado por ti, entretecido, ou seja, formado no ventre da minha mãe, e desde lá todos os meus dias estavam cientes e escritos no seu livro. Eu te louvo, Senhor Deus, porque eu não posso fugir da tua presença, porque se eu pegar as asas da alva e ir até o mais cantão do mundo, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do inferno, lá tu estás. De longe penetras no meu pensamento, ainda a palavra não saiu da minha boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me sondas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Esse salmo é um salmo de consciência, de alguém que sabe que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Não há nada que escape à presença do divino. Só que o problema é que muitas das vezes nós, ainda que consciente e crendo que Deus está presente, nós não entramos na sua presença. Existe diferença. Nós não rejeitamos a Deus, nós apenas não damos a Ele prioridade na nossa vida. Sabe, hoje muitos vivem como Uzias começou a viver. Não negam a Deus, mas apenas vivem como se não precisasse dele, em busca de tudo para si mesmo e colocando Deus de lado. Eu disse aqui e eu repito, que enquanto Deus não for tudo na nossa vida, nada será suficiente. E aqui existe um perigo silencioso na prosperidade material que eu quero conversar com vocês. Porque a maior prova de um homem não é quando ele não tem nada, mas é quando ele tem tudo. Deuteronômio capítulo de número 8, parece que é a história do rei Uzias, aonde Deus, ele através de Moisés, vai orientar o seu povo sobre como deveria ser o seu comportamento quando eles entrassem na terra prometida, quando ele viesse a conquistar aquilo que o Senhor havia prometido aos seus pais, quando eles viessem a tomar posse da herança que o Senhor havia lhes dado, quando houvesse vencido todos os cananeus que habitavam na terra. E aí Moisés vai falar assim, segundo a ordem do Senhor: quando entrares na terra e comeres o seu pão, e te fartares, e edificares boas casas, e o teu ouro aumentar, e os teus rebanhos crescerem. Deus então orienta quando o sucesso chegasse na vida do seu povo. E ele diz assim: guarda-te, para que não digas no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. É que muitas das vezes a prosperidade material, ela revela o que sempre esteve escondido no nosso coração. O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males. O amor a ele sim. Mas o dinheiro é um agente potencializador. Por quê? Porque ele não muda as pessoas, mas ele dá a elas a oportunidade de revelar quem são. O perigo não é prosperar. O perigo é você prosperar e com isso deixar de buscar o Senhor. O problema nunca foi você ter bens. O problema é quando os bens têm a você. Salmo de número 62, versículo 10. O Senhor diz assim: se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o teu coração. Jesus, quando com os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem destrói,
aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, aonde os ladrões não roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o grande problema? É que muitas vezes nós estamos deixando que as nossas posses, os nossos bens, venham competir no nosso coração com um lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Única e exclusivamente a Deus. A tragédia do rei Uzias foi que ele prosperou, mas o seu caráter não evoluiu com o seu crescimento pessoal. Se você voltar os seus olhos ao versículo de número 8, você vai ver aí no final do versículo de número 8, que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque fortificou-se altamente. No versículo 15 vai dizer que a sua fama voou até muito longe. Sabe, a fama é uma coisa muito perigosa. Porque muitas vezes, junto com a fama, vêm os elogios. E os elogios, eles têm um poder, assim, muito sutil de embriagar a gente, de entorpecer o nosso entendimento. Uzias era apenas um adolescente de 16 anos quando começou a reinar. E à medida que o reino dele começou a prosperar, eu imagino os bajuladores da corte chegando para ele e falando o seguinte: você é o cara. Você pegou um reino bem bagunçado que o seu pai Amazias deixou, mas no entanto, você reverteu todo um processo ruim e fez com que o reino crescesse maravilhosamente. Você tem uma força bélica que nunca antes um rei Israel havia conquistado. Você tem uma tropa de elite altamente capaz, belicamente preparada, homens ambidestros que atiravam pedras com as duas mãos. Você tem uma força militar muito grande. Seu reino tem crescido e expandido com glórias semelhantes às glórias do rei Salomão. Agora você pensa isso, massageando o ego do rei Uzias. Sabe, Romário, tem um problema aqui. Há pessoas que sobrevivem às críticas, mas que elas morrem por causa de elogios. Tem pessoas que sobrevivem às críticas, podem falar mal à vontade, ela bate no peito, domina e tira de letra, mas no entanto, se elogiar, você acaba com a pessoa, você destrói a pessoa, porque o elogio, ele tem esse poder de corromper o caráter de uma pessoa. A fama de Uzias cresceu, sua influência cresceu, seu patrimônio cresceu, seu exército cresceu, seu império cresceu, mas o seu caráter não evoluiu. E aqui tem um problema muito grande. Quando nós conquistamos crescimento material, mas nos tornamos anões no que diz respeito à nossa moral. Quer ver um exemplo disso? Nós estamos em meio, no término, no final da Copa do Mundo. Quantos jogadores você não conhece que eram meninos de comunidade, que tiveram a oportunidade de, com a habilidade com a bola, serem reconhecidos por um olheiro e levados para jogar num time famoso? E aí esses meninos que não tinham nada, daqui a pouco começa a ganhar dinheiro, daqui a pouco começa a ficar famoso, daqui a pouco seu nome começa a ser ventilado aos 4 cantos do mundo, por causa de uma habilidade especial. Muitos desses meninos, você vai olhar a vida deles, é totalmente corrompidas. Homens que, quando passou o tempo do seu futebol, não construíram nada para si, muitos deles passam necessidades. Sabe por quê? Porque eles evoluíram financeiramente,
mas o seu caráter não evoluiu. Eram gigantes no mundo dos esportes, mas eram anões na sua vida pessoal. E o grande problema é que você vê vários deles envolvidos em diversos escândalos, em diversas situações, aonde a gente vai dizer o seguinte: como é que pode uma pessoa que tem tudo, por tudo a perder, por causa de uma vaidade, por causa de uma falta de descontrole pessoal, e pior, eu dei um exemplo que nós estamos familiarizados, mas isso acontece também dentro de igreja. Isso acontece dentro de igreja. Paulo, orientando a Timóteo, ele fala o seguinte: convém que o bispo não seja neófito, para que não ocorra dele se ensoberbecer e cair na mesma condenação do diabo. Muitas vezes as pessoas dentro da igreja, elas se deixam se envaidecer, porque elas começam a ouvir: você é bom, tudo que você coloca a mão prospera, tudo que você administra dá certo, e com isso vai corrompendo e corroendo o seu coração. E sabe o que acontece com essa pessoa? Que começa a se achar, ela começa a relaxar. Diga comigo: quem se acha, relaxa. Quem se acha, relaxa. Porque começa a se tornar independente de Deus. Começa a viver a vida segundo a sua própria vontade e esquecer-se do Senhor. E olha, vou te dizer uma verdade: toda queda espiritual, ela é precedida por uma queda moral. Quando você começa a achar que você agora pode tudo, começa a se envaidecer, e com isso Deus vai sendo colocado de lado. Sabe, o orgulho, nós estamos falando aqui às quartas-feiras sobre o Sermão do Monte, e batemos muito nessa tecla, porque o orgulho era uma doença invisível na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque diz aí o versículo 16: havendo, pois, se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína. Olha só: havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Sabe, bem antes da lepra aparecer na testa de Uzias, o pecado já havia brotado dentro do seu coração. Porque toda a exteriorização de algo é geralmente a consequência de algo que começou aqui dentro, e que muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não reconhecemos. A queda de Uzias aconteceu de dentro para fora, quando o orgulho brotou no seu coração. E aí eu vou te dizer uma verdade para você guardar na sua vida: toda queda pública é precedida por uma queda privada. Acontece no particular, quando ninguém está vendo, antes de ser revelado a todos. Provérbios 18:12 vai dizer que antes da ruína eleva-se o coração. Provérbios 16:18 vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Tiago 4:6 vai dizer o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Sabe, o orgulho é o único pecado que Deus não apenas corrige, mas Ele resiste. O adúltero arrependido, Deus acolhe. Mas o soberbo, o orgulhoso, Deus resiste. E aí você não sabe por que você não sente mais a presença de Deus. Aí você não sabe por que quando você dobra os seus joelhos, parece que o céu está de bronze sobre sua cabeça. Parece que os anjos que andavam contigo abandonaram você e agora você está sozinho.
Parece que o Espírito Santo que te deixava sensível agora não mais fala com você. O orgulho, ele é um pecado que faz com que Deus resista às nossas orações. Deus odeia, Deus abomina. A Bíblia vai dizer que Deus abate o soberbo. O orgulho faz pelo menos 3 coisas que eu gostaria de comentar aqui. Primeiro, ele faz com que nós venhamos esquecer que tudo na nossa vida foi ajuda de alguém. Uzias esqueceu tudo que ele tinha e conquistou. Foi Deus quem ajudou. E sabe, nós muitas vezes somos tão ingratos com na nossa vida, porque nós não conseguimos olhar para as pessoas que nos ajudaram, que começaram conosco. Não conseguimos olhar para a providência divina que fez com que nós viéssemos chegar aonde nós chegamos. Não conseguimos entender nem discernir, porque o orgulho faz isso, ele cega os nossos olhos para entendermos a providência divina e faz com que nós venhamos esquecermos e nos tornarmos pessoas ingratas. O orgulho, ele também faz com que nós venhamos nos tornarmos autossuficientes. Você começa a dizer: ninguém faz como eu. Se eu estivesse na frente, eu faria diferente. Você se torna crítico. Você se torna crítico. Você começa a recriminar tudo e a todos, porque você coloca o seu ponto de vista como se fosse o certo e começa a medir as pessoas a partir da sua régua pessoal, daquilo que você acha de si mesmo. E começa a dizer: olha, eu resolveria. Sabe, todas as pessoas que bateram no peito e disseram deixa comigo, elas quebraram a cara. Porque Deus, ele se coloca como inimigo de todo aquele que é orgulhoso. Mas tem um problema maior que faz com que o orgulho ainda faça com que a gente progrida em decadência. Ele faz com que nós venhamos ultrapassar alguns limites. E aqui é onde mora o maior problema. Porque foi exatamente o que Uzias fez. A Bíblia vai dizer que, havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Sabe o que Uzias fez? Ele pegou um incensário e foi para o templo do Senhor oferecer sacrifício de incenso agradável a Deus. Olha só que coisa bonita. Ele foi adorar. Talvez no seu coração ele pudesse dizer: olha, por que não eu? Por que somente os sacerdotes? Por que não eu também? Por que eu não posso pegar o incensário e ir lá oferecer para Deus? É uma atitude nobre. Parece que ele estava fazendo certo. Na cabeça dele estava fazendo certo. Só que o problema é que ele estava ultrapassando os limites daquilo que ele poderia fazer. Porque Deus tinha isso muito bem separado no Antigo Testamento. Somente os descendentes de Levi poderiam oficiar o serviço no templo como sacerdotes. Monarcas não poderiam fazer isso, ainda que ele fosse rei. Não poderia. E Uzias está agora dizendo para si mesmo: olha, eu posso, porque eu sou o rei, porque eu sou bom. Sabe? Ele entra no templo, mas não porque ama demais o Senhor. Não foi por causa disso. É porque ele acredita que agora ele pode tudo. Que ele agora pode ultrapassar os limites na sua vida pessoal e espiritual. Que tudo que alguém faz ele pode fazer e talvez até melhor. Existem muitas pessoas que começam a ultrapassar alguns limites na sua vida
e não estão atentas de que elas estão indo longe demais. Quanto não são os homens que depois que alcançam um sucesso na sua vida, olham para a esposa do seu lado e dizem: eu posso ter uma mulher melhor. Na verdade, eu posso ter a mulher que eu quiser. Quanto não são aqueles que depois de terem alcançado o sucesso e a prosperidade, começam a olhar para o entorno, começam a desprezar aquilo que construiu a vida deles, simplesmente porque eles agora acham que podem ir além dos limites daquilo que é aceitável, daquilo que é plausível, daquilo que é socialmente acatado no ambiente onde ele vive. Uzias começou a dizer: eu posso fazer. Só que o problema é que se Deus não te deu para fazer, não faz. Não se mete onde você não tem que se meter. Não pegue para você prova que você não tem que provar. Não se intrometa onde Deus não te chamou para você realizar. Tem muita gente que quer passar dos limites e não entende que Deus tem um propósito para tudo e para todos debaixo do sol. E sabe qual é o grande problema? Está aqui. O sacerdote Azarias, ele entra após Uzias. Quando ele entra no templo com o incensário, e ali com aqueles 80 varões valentes, ele resiste o rei Uzias, e diz na cara dele: Uzias, a ti não te compete queimar incenso perante ao Senhor, mas apenas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Então sai do santuário, porque transgredistes, porque isso não será para a sua honra. Sabe uma coisa muito interessante aqui? Sabe o que aconteceu com Uzias? Ele ficou indignado, porque todo orgulhoso, ele não aceita ser repreendido. Todo orgulhoso não aceita ser chamado a atenção. Todo orgulhoso não consegue se demover da sua atitude presunçosa para poder submeter a uma repreensão, ainda que ele seja para o seu bem, porque ele não pensa com o mesmo limite que ele tinha quando vivia uma vida humilde. O orgulhoso, ele é assim. E a Bíblia vai dizer que quem rejeita a disciplina despreza a sua própria alma. E aí, quando Azarias diz o seguinte: porque isso não será honra para ti da parte do Senhor, eu quero te dizer que todas as vezes que você ultrapassar os limites, você não vai alcançar honra com isso. Todas as vezes que você quebrar princípios divinos, você não vai alcançar honra com isso. Todas as vezes que você ultrapassar aquilo que você entende que é errado, de você ir até além daquilo que Deus te deu para fazer, isso não será honra para você. Pelo contrário, isso pode ser a sua própria desgraça. E agora eu caminho para encerrar, porque chegamos à terceira fase do rei Uzias, a fase da decadência. Cadê o Cleber? Vamos lá, Cleber. Sabe, quando Uzias se indigna diante dos sacerdotes, a Bíblia diz que lepra brota na sua testa. A lepra brotou imediatamente na sua testa. Ele jogou o incensário, chateado, aborrecido, indignado. E naquele momento ele ficou leproso. Sabe, a lepra na Bíblia, ela simboliza o pecado, porque ela tem algumas características simbólicas muito parecidas com o pecado na nossa vida. Primeira, a lepra, ela separa a pessoa do seu convívio social, assim como o pecado, ele separa o homem de Deus. Segundo, a lepra insensibiliza na área afetada, assim como o pecado cauteriza a nossa mente e impede de nós enxergarmos que nós estamos errando. Terceiro, a lepra, ela deforma
assim como o pecado tem o poder de destruir a vida de um homem e de uma mulher. Sabe? A vida de Uzias é uma vida de sucesso e fracasso. Mas, no entanto, o segredo do sucesso de Uzias era Deus. Mas o motivo do seu fracasso era ele mesmo. O fim de um homem extraordinário, que começou buscando a Deus, que termina abandonado por ele. O fim de um homem extraordinário, que começou na presença do Senhor, junto ao altar, buscando o Senhor no templo, e que agora vai passar os últimos dias da sua vida leproso, separado da comunidade, isolado numa casa, porque agora se tornara imundo. Um fim de um homem extraordinário, que começou bem, mas que terminou muito, muito mal. Sabe, se você for ler lá no versículo de número 23, você vai ver o seguinte, olha: e dormiu Uzias com os seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou no seu lugar. Sabe o que foi escrito na lápide de Uzias? Não foi escrito assim: aqui jaz um grande rei de Judá, aqui jaz um grande estrategista militar, aqui jaz um grande conquistador de nações, ou mesmo aqui já um grande apecuarista, porque ele é amigo da agricultura. Aqui jaz um grande homem. Não, aqui jaz um homem leproso. Aqui jaz um homem leproso. Uma vida que tudo para dar certo terminou extremamente errada. Porque não basta começar bem, é preciso terminar bem, porque o fim é melhor do que o começo. Existem muitas pessoas que começam bem a sua caminhada cristã, e que no transcorrer da sua caminhada cristã, você vai ver que ela vai muitas vezes esfriando, relaxando. Outrora ela orava, outrora ela buscava, outrora ela era frequente nos cultos, e agora você procura, você não vê mais. Outrora você podia contar com ela para tudo, e agora para você encontrar ela, é mais fácil você falar com o presidente da República. Sabe, a maior lição que nós tiramos da vida de Uzias é que Deus, Ele precisa continuar sendo o centro da nossa vida, porque a nossa independência pode nos levar para a morte. Independência é morte. E aí eu quero fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, porque nós não vamos ter célula essa semana. E eu quero que você avalie a sua vida. Será que a sua vida de oração hoje é maior ou menor do que quando você tinha menos recursos financeiros? Será que hoje a sua vida de devoção espiritual, ela é tão boa quanto, ou melhorou, ou piorou, do que quando você tinha menos recursos? O seu sucesso, a sua prosperidade, as suas conquistas, elas aumentaram a sua gratidão ou aumentaram a sua autossuficiência? Você consegue ainda reconhecer que tudo que você tem vem de Deus?
Ou você acredita que tudo que você tem é porque você foi lá e conquistou por sua conta própria? Será que se hoje alguém chegasse usado por Deus para corrigir o seu desalinhamento da vida, você acataria isso com um coração grato e humilde? Ou você talvez ouviria aquilo e faria ouvido surdo, porque você não aceitaria a correção? Sabe qual é o grande problema de Uzias? É que com o passar do tempo, ele deixou de ter um coração ensinável. O homem que começou sendo mentorado pelo profeta, que era entendido nas visões de Deus, e com isso alcançou o sucesso. Nos últimos dias, ele não aceitava mais ser corrigido. Eu convido os músicos a se posicionarem. E aí eu faço mais uma pergunta. Será que na sua agenda pessoal você tem ainda espaço para Deus? Ou você só tem dado a Ele as sobras? Fique de pé. Se Deus retirasse hoje seus bens, sua posição, sua influência, seus contatos, a sua identidade ainda permaneceria firmada nele? Será que o seu caráter tem evoluído tanto quanto a sua carreira? Ou você acha que os fins justificam os meios? Que quando nós começamos a achar que os fins justificam os meios, é porque muitas vezes a nossa carreira, o nosso sucesso, as nossas conquistas, as nossas realizações, as nossas ambições, elas são muito mais importantes do que os nossos valores, do que quem nós somos, do que nosso caráter construído em Deus. Uzias nos ensina que o sucesso sem Deus, ele produz orgulho, que o orgulho produz independência, que a independência nos leva à desobediência e que a desobediência nos leva à queda. Como está você? Como você se olha diante dessa exposição? Será que você tem, como um Uzias, vivido a sua vida e com isso deixado Deus de lado? Porque quando você não tinha nada, você tinha tempo para Deus. Agora que você tem tudo, você não tem mais tempo para Ele? Eu creio que Deus deseja nos prosperar. Eu creio que Deus fica feliz em nos abençoar. Só que a questão é que você tem que ser maior do que o seu sucesso e não menor do que ele, porque senão seu coração pode se corromper. Se você não crescer espiritualmente e pessoalmente, mais do que profissionalmente, a sua vida pode ruir. João, escrevendo para Gaio, ele disse: amados, façam votos, orações pela vossa prosperidade e saúde, assim como próspera é a sua alma. Sabe, muitas pessoas, Deus não pode dar aquilo que elas tanto pedem e buscam, porque a alma delas não é próspera. Antes de Deus prosperar você, primeiro Ele quer corrigir o seu coração. Ele quer corrigir e reorientar o seu caráter. Ele quer trabalhar em você, para depois Ele poder trabalhar através de você. Porque quando essa ordem é invertida, nós temos tantas ruínas. Mas o desejo do meu coração hoje para a sua vida é que você possa pegar essa palavra e refletir ela no seu dia a dia.
Não abandone o Senhor. Não deixe Jesus por nada. Não coloque Ele numa gaveta aonde você só vá buscá-lo quando você tiver necessidade. Não, Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer estar contigo no seu amanhã, quando você se levantar. Mas Deus quer continuar no seu dia a dia, no seu andar, no seu falar, no seu agir, até o seu deitar. Deus quer ficar contigo. Nós vamos cantar de novo essa música. E você vai falar isso como uma oração para Deus. E vai pedir para Ele: Deus, muda minha vida. Muda, Senhor. Não me deixe ser um empecilho para a bênção que o Senhor deseja me conceder. E não me deixe que com a bênção que o Senhor me conceder, eu venha me afastar de Ti. Porque se nós não temos Deus, nós não temos